Oi, pessoal! Chegando, boa noite. Já estou colocando aqui, agora estou ficando boa nesse negócio aqui para colocar o nome da nossa live hoje. Boa noite, pessoal. Vamos chegando para a nossa conversa da semana. Preparei um material bem bacana aqui para vocês. Chegando, mesas e comidinhas. Tobias, Álvaro, Oi, Flavinho! Meu amor, tudo bem? Que legal! Ai, meu querido, que saudade de você. Ó, o Flavinho do Rio de Janeiro, socorro. Ai, que lindo, obrigada. Ai, quem que é aqui? Edson Souza. Obrigada, querido. Olha só, pessoal, vem chegando aqui para a nossa live de hoje. Hoje nós vamos falar sobre mente próspera. E quando eu falo em mente, eu estou falando de um ser humano holístico, porque não é só ganhar dinheiro, a gente sabe, é ganhar dinheiro e muito mais. É a gente encontrar a nossa paz do espírito, a nossa missão de vida, que extrapola as questões materiais, porque a gente sabe que vai morrer, vai deixar tudo isso aqui, então não faz sentido nenhum a gente achar que vai trabalhar que nem uns doidos para manter só um padrão de vida, comer, beber só e achar que a vida é isso, que a vida é muito mais que isso, graças a Deus, né? Olha aí, pessoal, vem chegando, brigadíssima. Então, ó, para quem está chegando aqui agora, nós vamos falar sobre a mente próspera. Gente, por que esse assunto está interessando tantas pessoas? Porque a gente está percebendo que o mundo está um caos. A gente está percebendo que existe uma guerra invisível acontecendo. A gente sabe que só não tem bomba explodindo prédio, mas a gente sabe que existe aí uma guerra invisível, psicológica, e que a nossa grande arma, o nosso grande escudo é a nossa fortaleza psicológica hoje. E se a gente não tomar cuidado com a nossa mente, a gente rapidamente é sugado por esse vórtice negativo. Então a gente percebe assim que dependendo da companhia que a gente rapidamente é sugado pela negatividade, sabe? A gente começa a perder as esperanças. Então a gente vai percebendo que a nossa grande arma está onde? Está no nosso centro, na nossa espiritualidade, tá assim, no eu sou mesmo. Por isso que a mente próspera é mente saudável. E é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar hoje sobre um nível mais energético, a gente vai sair um pouquinho das questões mais materiais, tá? A gente vai entrar um pouco na questão mais psicológica e espiritual, não no sentido de religião, não, mas é no sentido de um conhecimento universal. Por quê? A humanidade, e quem é espiritualista sabe, está passando por um momento de transição. Nesse momento de transição é um salto na nossa consciência. Ao contrário que muitas vezes as pessoas pensam, né, o universo ele não está caminhando para uma simplicidade, ao contrário, ele está caminhando para uma complexidade. Então é assim, a gente começa a nossa evolução com seres unicelulares, depois a gente começa com seres pluricelulares, e um átomo se junta com outro, forma uma molécula, moléculas depois se formam tecidos, né? Formam células, células formam tecidos, eles vão formar todos os nossos órgãos, cada órgão junto forma um ser humano, o ser humano ganha uma consciência, uma inteligência, a gente transcende os níveis de complexidade de mineral, depois a gente supera o reino vegetal, a gente supera o reino animal e a gente entra no nível de consciência mais complexo. Percebe que as coisas vão ficando mais complexas e não mais simples? E nesse ponto, a tecnologia, ela dá um salto. Ela dá um salto no nosso entendimento e se a gente permanecer só na mente concreta, a gente não vai dar conta de entender o que está acontecendo e a gente não vai dar conta de sobreviver com qualidade de vida
nesse novo cenário que vem aí para frente, tá? Então é preciso sim que a gente comece a conhecer um pouco mais das leis do universo para que a gente entenda que o novo mundo que está vindo precisa desse caos que está acontecendo aqui agora, porque é a forma que a gente tem, que é a forma que a vida tem de nos trazer um desafio e a gente superar. E essa superação, ela vem do autoconhecimento, do controle da nossa mente, para que a gente possa sobreviver a esse caos que está acontecendo aqui agora e obter esse sucesso, tá? Então é realmente uma separação aí de joio e de trigo e tal. Bom, então vamos começar, tá? Então eu já dei essa introdução para a gente entender que eu vou um pouquinho mais amplo aqui na live e vou tentar ir até onde é permitido por conta de tempo e tudo mais. Mas então a mente próspera, ela extrapola a questão material, não é só ganhar dinheiro, mas é você ganhar o dinheiro e ter saúde, é você conseguir ter uma boa família, bons relacionamentos, é você conseguir encontrar uma paz de espírito. Então é diferenciar momentos de alegria, de oba-oba, com a felicidade plena, que é o que a gente busca. A felicidade plena não significa que você não vai ter problemas na vida. Não. A felicidade plena significa você conseguir superar os momentos de dificuldade sem ficar louco, sem ficar descabelado, né? E às vezes, se você for ver, a gente fica às vezes tão ansioso sem necessidade, porque a nossa ansiedade, o nosso medo, o nosso nervoso, ele não muda o resultado das coisas. Então, se você olhar para situações da sua vida, você vai ver que você olha para trás e fala, cara, fiquei nervoso à toa, baixei minha resistência, fiquei doente, gastei tudo com remédio, e aí o resultado foi o mesmo, quer dizer, não adiantou nada eu ter ficado nervoso, né? Então a gente vai percebendo que tem coisas assim que a gente vai gastando energia sem necessidade, tá? Então, a prosperidade que eu estou falando é em todas as áreas. E a palavra prosperidade, de onde vem? A palavra prosperidade, ela vem do latim prosperare. Vamos ver aqui o que significa. Que é obter aquilo que você deseja, obter sucesso. Então, se você almeja ter saúde, é você alcançar isso. Se você almeja ter um trabalho que você ama e poder viver disso, alcançou o sucesso. Se você deseja ter relacionamentos saudáveis, com base no respeito, no amor, é obter sucesso, entende? Então, para cada pessoa, o sucesso é a sua coisa específica, é aquilo que você deseja. A palavra prosperare vem de prósperos, que significa afortunado, ser uma pessoa feliz. Então, prosperidade também envolve felicidade. E a palavra é formada por pró, que é de prosperidade, né? Pró, que é a favor, é pró, e spes, que vem de esperança. E a esperança, a palavra esperança, ela significa expandir, aumentar, ter êxito, levar um projeto à frente, é você conseguir ter sucesso também, é conseguir aquilo que você espera, concretizar aquilo que você espera, ou seja, trabalhar realmente a tua missão de vida, aquilo que você deseja do fundo do coração, tá? Então, o que é uma pessoa próspera? É uma pessoa feliz, é uma pessoa que está bem com ela mesma, consegue ficar consigo, consegue ficar bem. E quando você tem essa luz, que você entrou com essa conexão, você se torna uma referência para as outras pessoas. E esse é o objetivo principal do ser humano. É que a gente consiga galgar esses degraus aí da sabedoria, a gente encontra essa iluminação, essa felicidade, e a gente traz a luz para o nosso lar, a gente traz a luz para os nossos amigos, a gente consegue fazer um mundo diferente pela nossa própria conduta, quer dizer, você não precisa nem ficar dando sermão nos outros, você não precisa fazer isso. Esse é o objetivo do que é o ser humano. Então, a prosperidade significa você estar no fluxo, porque essa luz, essa energia que você acorda todo dia, animado, que te dá ânimo, a palavra ânimo vem de ânima, que é de alma, então essa alegria que vem lá do fundo da alma, né? E que você leva isso lá para as pessoas, estar nesse fluxo, você recebe e você dá, recebe e dá, ok?
Então é um fluxo saudável. A gente já sabe que nós somos feitos de átomos, tudo que existe nesse planeta, nesse universo, tem átomos, tudo tem átomo. Quebrando o átomo lá, você vai ver que eles são formados de energia. Você tem prótons, nêutrons, elétrons, certo? E eles ficam lá se movimentando, ou seja, eles têm uma vibração. Então a prosperidade tem sim uma vibração. Tem um estudo muito legal do Hawkins. O Hawkins é um cara, um psiquiatra, ele dedicou a sua vida medindo frequências das emoções. Então o Tesla, não sei se vocês já ouviram falar de Tesla, ele foi um gênio que descobriu essa coisa das energias, essa lâmpada aqui, ó, que ilumina a tua casa. Então ele descobriu como é que funciona essa coisa da corrente alternada e tal. Então ele teve uma briga lá com o Thomas Edison, entendeu? Por conta de patente, essas coisas todas. Mas ele teve um grande benefício, ele deu um grande benefício na área da saúde. O Tesla, ele descobriu que nosso corpo vibrava, o nosso corpo tinha uma vibração. E que se você colocasse o nosso corpo ali, se você passasse uma corrente com uma certa frequência, que não te tostasse, né? Uma certa frequência, você aumentava a imunidade. E fazia até com que doenças fossem curadas de acordo com a vibração que você colocava ali, com essa frequência. Então hoje a gente já tem uma tecnologia e a gente consegue ver que nosso corpo tem sim uma vibração e que pessoas saudáveis, elas vibram entre acho que, deixa eu ver aqui, era 60 até 70 Hz, deixa eu ver se era isso aqui. Uma pessoa, de 62 até 72 Hz, até escrevi aqui para não esquecer, tá? Uma pessoa normal, ela vai vibrar de 62 até 68 Hz. E uma pessoa mais saudável, ela vai elevar para 72 Hz. Células cancerígenas, elas vibram muito baixo, tá? Então o nosso corpo, ele naturalmente, ele foi feito para matar vírus, bactérias. Vírus e bactérias, gente, eles vão viver com menos que 50, 55 Hz, por ali, tá? Menos que isso. Por exemplo, 55 Hz, por aí. 56 até 60. Porque assim, ó, uma doença, ela consegue te pegar quando você baixa a tua vibração para 58 Hz para menos. Aí você abre o teu campo e aí você faz, algumas pessoas chamam de buracos, né, no teu campo áurico, e aí o vírus consegue entrar, a bactéria consegue entrar ali. Então não é o problema do vírus e a bactéria que eles são ruins, mas é a gente que baixou a nossa vibração, baixou a nossa energia, e é por isso, exatamente, Garcia, é essa coisa da física quântica, né? Então hoje a gente consegue perceber que existe isso mesmo, né? E a energia da prosperidade, ela tem a ver com você estar na frequência. Gente, não vamos confundir estar na frequência mais alta com ficar assim, ó, agitado. Então eu vou ficar agitado, que daí eu tô aumentando a minha frequência. Não, você tá se estressando e gastando energia à toa, tá? Então assim, pessoas agitadas demais, ansiosas demais, elas estão gastando mais energia, mas elas não estão vibrando numa frequência mais alta. Ao contrário, a frequência do medo, que é o que gera ansiedade, ela vai vibrar aqui, olha, numa vibração muito mais baixa. Então, se você pegar a escala de Hawkins, na internet tem, cara, tu põe lá, escreve assim, HAWKINS, ó. Você vai ver uma tabelinha assim, ó, tá vendo, ó? Uma tabelinha assim, ó. E aqui você vai ver nas frequências. A frequência da Terra está em 210. E o máximo que a humanidade estava chegando era no orgulho, que vibrava lá 175, tá? Hertz. E aí você fala assim, nossa, mas que alto, muito mais alto do que o nosso corpo. Então, por isso que a gente não dá para pensar muito com essa nossa lógica, entende? Porque senão a gente vai fazer a confusão com isso. Mas veja, a frequência mais baixa aqui é vergonha. Por que a vergonha é a frequência mais baixa? Porque a pessoa que tem vergonha, ela quer sumir. Então você se pequena, até o ponto de você querer desaparecer.
Então, quando você tem vergonha, você está rebaixando demais a tua vibração. Tem como ter prosperidade nisso? Lógico que não, porque a energia da prosperidade ela é expansão, é estar no fluxo. E dinheiro, gente, também é energia, tá? O dinheiro, ele também precisa de fluxo. Então, quem começa a entender um pouco mais e fazer uma amizade com o dinheiro, então eu sempre falo assim, que pessoas ricas têm amizade com o dinheiro. Elas não têm uma relação conflituosa com o dinheiro, por isso o dinheiro faz bem a elas. O que é ter uma relação conflituosa? Por exemplo, eu vou dar um exemplo da comida, tá? Porque hoje, como todo mundo quase que engordou por conta dessa pandemia, aí a gente fica numa relação conflituosa com a comida, que é assim, não posso comer doce. Aí daqui a pouco você está lá comendo, aí você sente culpa. Então você sentiu desejo, fez uma ação e depois se sentiu culpado com isso. Então não é uma relação de amizade, é uma relação assim conflituosa e angustiante. E a maioria das pessoas tem isso com dinheiro. Elas desejam dinheiro, mas toda vez que vão pensar em dinheiro é sempre em dívida. Nunca pensa o dinheiro como sendo um fator que traz felicidade. O dinheiro é sempre pensado como algo que traz muita angústia, porque é sempre algo que falta. Então não é uma relação de amizade, tá? É uma relação de medo, é uma relação de angústia, é uma relação de sofrimento. E é por isso que a gente barra o fluxo, tá? Então, eu entendo que a gente quer muito o dinheiro, mas nem todas as pessoas estão abertas para receber este dinheiro. Porque existem aí crenças autossabotadoras também. Então, olha, o que a gente primeira coisa que a gente tem que entender em termos de prosperidade é que nós temos o direito de sermos prósperos. Deus dá isso pra gente, está lá na Bíblia. Me perguntaram outro dia que religião que eu sou. Eu não sou de nenhuma, tá? Eu só fiz teologia. Minha mãe era budista, tudo, mas não praticava assim. Mas a filosofia que eu tenho também, ela é bem, sei lá, ela foi me passando assim. Mas eu fui fazer a teologia justamente para entender um pouco mais sobre os caminhos, né, os caminhos espirituais, e a Bíblia é extremamente rica. Eu respeito imensamente, porque quem vai estudar vê que aquilo ali é fantástico, é um livro fantástico. Mas eu não sigo uma religião específica, mas o que está lá é importante. Por exemplo, está lá. Portanto, está lá em Mateus, capítulo 6, ele diz assim, portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então, na Bíblia está lá escrito assim, cara, se Deus dá o alimento para o passarinho que não trabalha, que dá aquilo que a árvore precisa para se nutrir e dar frutos e cumprir a sua missão, por que não daria para nós, seres humanos, que fomos abençoados ainda à sua semelhança, e que somos seres mais complexos, né? E que somos seres criadores? Então, como a gente duvida do amor de Deus, das bênçãos, a gente se fecha para o recebimento. A gente acha assim que só depende da gente, que eu tenho que controlar tudo, que se eu não der conta de tudo, a minha vida vai ser um caos, porque ninguém vai me ajudar. Então, esse pensamento de que eu estou só no mundo, de que ninguém vai me ajudar, e que a prosperidade às vezes está para o outro e não comigo, me dá uma sensação de injustiça, que eu tenho certeza que todo mundo aqui já sentiu, eu já senti. Sabe aquela sensação que tu trabalha pra caramba, trabalha e o resultado nunca vem? Já teve essa sensação? Então, essa sensação de injustiça que a gente sente dentro da gente, ela é contra a prosperidade, ela fecha as portas para a prosperidade. Sabe por quê? Porque ela faz vibrar dentro de nós a raiva, a amargura, a revolta. A gente fica com uma revolta interna.
é uma revolta com Deus. Aí a gente fala assim, não, mas eu não estou revoltada com Deus, eu estou revoltada com o meu chefe, eu estou revoltada com as pessoas ali que não colaboram, eu estou revoltado com... Mas é a mesma coisa, é uma revolta e a revolta está em você, não está nas pessoas. Então, esse sentimento de injustiça, de revolta, ele barra a nossa prosperidade. A gente não ele fecha os nossos olhos para aquilo que a gente pode perceber de abertura. É como se, sei lá, Deus fecha a porta num lugar, abriu em outra, mas eu estou tão com a cara fechada naquela porta ali na minha cara que eu não consigo enxergar as outras portas que se abrem. Entende isso? E é por isso que eu falo também que o dinheiro ele é fluxo, ele é uma energia. Por que eu falo isso? Porque tudo que a gente fala de dinheiro, a gente fala igual água. Por exemplo, o fluxo do dinheiro, o fluxo da água. Pinga, né? Então o dinheiro está pingando, mas está vindo. É o que a gente usa para água. E o dinheiro está represado, o dinheiro está parado, o dinheiro está congelado, meu dinheiro ficou congelado, ficou preso, né? Então a gente usa muito, o dinheiro evaporou, né? A gente vai usando faz muitas relações do dinheiro com a água, porque a água também ela tem um fluxo. Ela é moldável, não dá para você que ficar lá tentando segurar, não dá certo. A pessoa que é mesquinha com o dinheiro, ela nunca vai ter dinheiro, porque o foco dela está na falta. Então, aquelas pessoas muquiranas, sabe? Não se irrite com essas pessoas muquiranas, porque elas dá dó até um pouco, né? Porque elas estão tão na falta, elas têm tanta certeza que vai faltar para elas, que elas precisam tirar vantagem da outra pessoa. Então, na hora de dividir a conta, ela nunca fala, ai, quanto que deu o meu, sabe assim? Que é o que a gente falou também na outra live, né? Tá bom? Então, olha só, estão me perguntando como é que a gente muda esse hábito mental para a gente conseguir a prosperidade, né? Então, eu estou explicando tudo isso para vocês entenderem que o nível que a gente tem que trabalhar é um nível muito mais inconsciente, é o nível celular, tá? Porque as frequências, elas trabalham no nível inconsciente. O que chega para nós na consciência não é nada. Quando ele chega na consciência, quando a gente percebe, por exemplo, ciclos de autossabotagem, foram anos repetindo o mesmo padrão, até a gente se dar conta de que a gente está repetindo o padrão, entendeu? E assim, às vezes a gente mesmo não consegue sair sozinho, por isso que a gente precisa de um terapeuta para tentar enxergar com a gente ou por nós aquilo que a gente não está enxergando, mas que de alguma forma a gente está percebendo que está se sabotando. Você fala, caramba, eu estou fazendo esse movimento de novo, eu estou trabalhando muito, não está rendendo, mas por que não está rendendo para mim? Chegou na consciência o movimento, mas a gente não chegou na consciência a causa. Tá? Então, por isso que eu estou falando, para mudar esse padrão, tem que ter comprometimento. Você tem? Você quer de verdade? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque vai exigir de você muita coragem também, muita vontade de mudar padrões que estão tão enraizados nos seus neurônios, estão tão automáticos, porque por muito tempo você acreditou que a coisa funcionava desse jeito. Então é preciso ter vontade de se conhecer, fazer a disciplina, porque, gente, isso aí é igual a tal da academia. Outro dia uma amiga, ela começou a ter problema de coração, problema cardíaco, de pressão, tireoide, um monte de coisa. E aí o médico mandou, vai fazer ginástica. Aí ela fez 3 meses andando na esteira. Aí ela falou assim, não vou mais vir na academia. Eu falei, cara, por quê? Ela falou assim, porque não está fazendo resultado. Eu ainda continuo tomando meu remédio de coração, da tireoide. Eu falo, gente, mais de 40 anos vivendo errado, comendo errado, dormindo errado. E depois você acha que em 3 meses você vai conseguir reverter um quadro que durante anos você alimentou. Gente, é isso que eu estou falando. A prosperidade é o mesmo caminho. A gente viveu tanto tempo
em pensamentos de pobreza, de escassez, aprendendo que dinheiro é difícil, que dinheiro não se ganha, que é muito árduo, que você tem que trabalhar pra caramba, tem que se matar de trabalhar. Sabe, a gente ouviu tanto, tanto, tanto isso, acreditamos tanto nisso, que a gente não merece, que não vai ser em 3 meses ou em uma live que a gente vai conseguir resolver esse problema. Entende? É isso que eu estou querendo dizer. Isso requer o que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós? Uma escolha. Ele quer fidelidade nesse caminho. É esse caminho que leva a Deus, porque Deus é próspero, Deus é abundante, Deus é infinito. E se a gente quer esse caminho, tem que escolher. Por isso que quando Jesus fala assim, ó, larga tudo, né? O cara, não estou falando para você largar todas essas coisas, mas eu digo assim, larga tudo, larga tuas crenças. Larga tuas angústias. Larga o que te feriu. É preciso fazer isso para você entrar nesse caminho da prosperidade. Você tem que abandonar coisas que não estão na frequência, entendeu? Não estão na frequência. Então, quando você tem mágoas, quando você tem raiva de alguém, quando você tem revolta interna, significa que você está numa vibração que não combina com a prosperidade, é que nem onda de rádio. Tá? Você pega o rádio, você vai colocar, sintonizar ele ali num determinado lugar. Você pegou essa vibração nesse programa aqui, você não está pegando aqui, cara, não dá. E se você está o tempo todo vibrando nessa vibração, você não vai alcançar aqui. É por isso que o reino de Deus não é para todos, é para quem escolhe estar com Deus. Mas Deus está para todos, Ele está disponível, mas a gente alcança aquele estado quem quer fazer o caminho, ou seja, não dá para ser de qualquer jeito esse caminho, não dá para ser matando, puxando o tapete, na base da discórdia, existem algumas regras para isso, tá? Então, entendendo isso aqui, a gente vai percebendo que nós vamos ter que mudar padrões mentais, mudar o caminho dos nossos neurônios no nível inconsciente, porque meditação funciona. Eu medito todos os dias, cara, e não fala pra mim que você não tem tempo, porque, 10 minutos você pode, 20 minutos você pode, sabe, é pra você, é pra você. Se você se coloca no último das prioridades, então é nesse lugar que você está se colocando, né? Então não é importante para você. Então acorda um pouco mais cedo, não vai te matar, eu juro que não te mata. Hoje eu acordei, sabe que horas, galera? 10 para as 4 da manhã, para eu poder ter um tempinho a mais para eu fazer a meditação. E quem consegue dominar a meditação, e não é força mental, não é aqui, não é no cérebro. A meditação está no nível corporal, nas células, tá? E meditação é foco. É quando você consegue canalizar a tua experiência como se fosse um holograma. Você cria esse holograma, dá comandos para suas células. Quem faz a meditação mais tempo percebe que precisa dormir menos, dorme muito bem, acorda muito bem disposto e você tem uma clareza mental muito melhor. Por quê? Porque a meditação, ela trabalha nas ondas cerebrais, você alcança frequências muito melhores para o seu raciocínio e não é uma frequência assim de agitação desordenada que é o do estresse, que é onde a maioria das pessoas hoje estão vibrando, porque ela vem do medo, esse estresse. Ela vem, e também não é aquela coisa zen, assim, sabe aquela coisa bobona que às vezes a gente acha que é a meditação. Não, a meditação é uma ordem ativa, é um comportamento ativo, tá? E um dia eu quero dar algumas dicas para a gente começar a fazer a meditação. Ótimo. Ah, então, ela está falando aqui, a Lucy, né, que começou a fazer meditação pelo YouTube quando vai dormir. Ótimo. Mas o próximo passo, Lucy, é você começar a dar esse comando. Então, no começo, quando a pessoa tem dificuldade de se concentrar, tudo bem, ela vai na meditação guiada. Mas o mais importante é que você comece a fazer o guia. É para que você seja esse guia, tá bem? Porque senão você vai ficar sempre à mercê disso. Tá? E não é legal. Então,
Como é que a gente faz, então, para começar a trabalhar a frequência da vibração? Então, como eu falei, é energia. Você tem que estar no mínimo saudável, tá? No mínimo saudável. E nessa busca da prosperidade, você se cura também. Porque vamos supor que hoje você não esteja bem, não esteja no seu melhor momento, que você sente que você está fraco, que está desanimado, que você não é você. E é normal, não tem problema, porque você vai sair dessa. Porque justamente você não é você vibrando baixo. Tá? Então, nessa busca da prosperidade, o desejo de estar lá já é o fator importante, já é uma bênção dentro de você. Agora, toma cuidado com alguns obstáculos aí no meio do caminho. Vamos lá. Primeira coisa, a gente já falou alguns aqui, que a prosperidade é muito mais do que o ganhar dinheiro. Por que é muito mais do que o ganhar dinheiro? Porque se apenas ter o dinheiro fosse a solução, as pessoas que ganham na loteria não empobreceriam rápido. E a maior parte das pessoas que ganham na loteria, elas não conseguem permanecer ricas. Então, para você ver, elas gastam muito rápido o dinheiro. Então, ela não dominou, ela não fez a amizade com o dinheiro. Para você fazer amizade, eu digo, você tem que conhecer o que é o dinheiro, as leis que regem o dinheiro, precisa gostar dele, ter um relacionamento com ele, tá? Então tem que ser autêntico, tem que ser uma escolha. Então a gente não pode ter medinho nem vergonha de dizer que gosta de dinheiro, que gosta de conforto, que isso é bacana para você, que você gosta, e não pode ter vergonha de falar isso, tá? É assumir o seu amigo. Então eu não posso ter vergonha do meu amigo. É que nem namorar, tem gente que tem vergonha de namorado, aí não quer apresentar para as pessoas, né? Vergonha da namorada, tal. Não dá, cara. Aí não tem relacionamento legal, né? Um relacionamento legal é aquele que você curte, tá ali, não tem problema nenhum de apresentar isso para as pessoas, tá bem? A outra questão aqui, ó, por exemplo, que o dinheiro não é tão que rege, a gente fala que tudo é dinheiro, mas, por exemplo, a maior parte das pessoas que pedem demissão de um trabalho, elas não pedem por causa só de salário, não. Elas pedem demissão por causa de chefe ruim, de clima organizacional tóxico. Então, muitas pessoas não suportam o lugar de trabalho, não é pelo salário, não é pelo dinheiro, mas é pelas condições de trabalho que ela tem ali. Então, para você ver que nem é tudo, a prosperidade não está nisso, tá bem? Então, olha, a gente também não pode achar que prosperar é só ganhar dinheiro, ganhar e acumular. Não, porque existe um fluxo. Então, no fluxo, você pode ter ondulações, tá? Por isso que você ficar pensando só em acumular, isso é o seu pensamento da onde? Do represamento. E eu falei que dinheiro é fluxo. É você ter a certeza que não te falta. E fazer com que o dinheiro trabalhe para você. E não você ser escravo do dinheiro. O que é ser escravo do dinheiro? É o tempo inteiro você só pensar nele ou pensar nas contas para pagar. Porque mesmo quem não tem o dinheiro, mas trabalha que nem um condenado, pensando nas contas, também está escravo do dinheiro, está trabalhando para o dinheiro e não o dinheiro trabalhando para ele, entendeu? Tá? Vamos lá. Também não podemos confundir o que? Orgulho, gente, também é outra coisa que vibra contra o dinheiro, a prosperidade, sabia? Porque o orgulho faz com que você não peça orientação. O orgulhoso é aquela pessoa que acha que ela já sabe tudo, não pede ajuda e só ajuda o outro. Ou seja, você não recebe, você só dá. Então não está no fluxo. O fluxo tem que estar livre para vir e ir. Vir e ir. É igual conhecimento. A gente aprende para ensinar. Aquela pessoa que pega o conhecimento e fala assim, só eu vou ter esse conhecimento para mim e não quer dar, essa daí também não vai prosperar, tá? Porque ela está contra o fluxo da prosperidade, ok? Até aqui? Tá? Então, e a gente vai perceber que está lá na Bíblia, porque a prosperidade é um fluxo. Olha aqui, tá? Paulo escreve lá em Atos dos Apóstolos. Eu gosto de pegar essas coisas da Bíblia, apesar de eu não ser extremamente religiosa, mas eu gosto muito porque eles têm uma sabedoria bacana. Lá no capítulo 20, ele diz assim, ó.
Em tudo que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. O que está dizendo isso? A grande riqueza está quando nós conseguimos oferecer isso para as outras pessoas. E é por isso que uma das formas da gente exercitar o fluxo da prosperidade, sabe como é? Dizendo para as pessoas o quanto a gente ama elas. Quero perguntar aqui para vocês que estão aqui comigo na live. Quantas vezes você disse eu te amo para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão ou para sua irmã? Você sabe que nossa sociedade hoje adoece muito mais por falta de expressão do amor do que por falta de expressão de raiva, de nervoso? Sabia? Então, a tireoide, ó, quantas mulheres têm aqui problema na tireoide? Digita 1. Quem tem problema na tireoide, digita 1. Quem não tem, digita 2. Você vai ver. Que legal, o pessoal está falando que faz meditação, muito bacana. Quem tem problema na tireoide, a tireoide, ela é um órgão de expressão, sabe? Quando a gente não expressa aquilo que a gente tem vontade e fica o sapo, né? Aqui, ó, a gente fala, não engoli aquele sapo. Eu tô por aqui com aquela pessoa. Muitas vezes a gente usa isso como coisas que, sabe, não foram legais, a gente não quer digerir isso, né? Mas quando a gente tem também o problema na tireoide, é a falta da expressão também do amor, que é algo ligado ao universo, ao feminino, yin e yang. Tem que falar também que a prosperidade ela tem a ver com esse equilíbrio yin e yang, tá? Porque todo no universo é binário, tudo é binário. Então você vai ter o positivo e o negativo, o masculino e o feminino. Todo homem, toda mulher tem o princípio masculino e feminino. E essa função da tireoide, ela é uma função da expressão do amor. Então a mulher, normalmente ela é acometida de câncer na mama, no útero, né? Ou problemas na tireoide. Mas ela tem a ver justamente com as funções do feminino, que é muito mais forte nas mulheres, a função do feminino, que é nutrir através do amor, acolher e proteger aqui no útero, né? A função criativa, né? E aqui a expressão criativa. Então, quando a gente cantar, gente, é muito bom. Olha só, o pessoal colocando aqui, gente colocou 1 ou 2 e tal, ótimo, isso. Então, uma forma da gente começar a entrar na vibração da prosperidade é a gente poder declarar o nosso amor para os nossos amigos. Sabe aquelas amigas que a gente ama? É dizer para ela, amiga, eu te amo, amiga, eu gosto de estar aqui com você, minha irmã de alma, amo você. Então, assim, quando eu comecei a fazer isso também, eu percebi assim, cara, como a gente fica mais leve. E assim, a gente, sem perceber, a gente está aumentando a vibração, porque o aumento da vibração, ela não é uma escolha consciente, ela acontece no nível inconsciente, por isso que é muito difícil a gente com a mente concreta entender isso tudo que eu estou falando, tá? Que mais? Uma outra coisa que faz o bloqueio da energia da prosperidade é medo e raiva, tá? Então, medo gera ansiedade, rebaixa a nossa imunidade, rebaixa a nossa vibração e nos afasta da prosperidade, porque o medo é sempre algo relacionado à falta, vai faltar para mim, tá? Os quistos no peito, então, Leila, o nosso corpo é fluxo, né, também de água. Quando essa água começa a ficar muito densa, né, é densa no sentido energético, tá bom? Ela vai calcificando e vai formando as pedrinhas. Isso é uma coisa muito da filosofia oriental chinesa, tá bom? Da acupuntura. Quero dar aqui também algumas dicas, antes de começar a responder algumas perguntas, algumas dicas para você colocar aí na prática da sua vida, tá? Para a gente quebrar esses padrões.
Primeiro lugar, o comprometimento de querer fazer isso. É um caminho difícil no sentido de que durante muitos anos a gente teve essas crenças trabalhadas dentro da gente no nível inconsciente e automático, tanto que é tão automático que você fica fazendo um ciclo de sabotagem sem perceber. Tá? Então precisa querer muito, sim. É igual ir para academia. Todo dia a gente escolhe, a gente vence a nossa preguiça, a gente trabalha atentamente, porque a gente tem um propósito. Então tem que querer e se casar com isso todos os dias, tá? Tem que ter fidelidade, tá? Segundo, observar suas crenças ancestrais. Então, escreve tudo num papel, tudo que você tem relacionado à prosperidade em todas as áreas. Por exemplo, relacionadas à saúde, por exemplo, uma crença ruim é que doença é castigo, que doença é falta de fé, que doença comete quem fez algum pecado, entendeu? Então, essas crenças, elas não são verdadeiras, tá? Como a do dinheiro, que só é dinheiro, que só tem dinheiro quem trabalha muito, quem se mata de trabalhar, sabe esse tipo de coisa? Né? Então, são crenças assim que se você começar a pensar racionalmente, não faz sentido nenhum. Por exemplo, querer entender as leis universais. Então, tudo isso que eu falei, por exemplo, do universo binário, você tem que entender isso. Você tem que entender mais ou menos como é que funciona a lei do universo para que você trabalhe a favor da lei do universo e não contra, tá? E algumas práticas, por exemplo, como é que a gente aumenta a vibração, aumenta a energia boa? Vamos lá. Primeiro, respiração. A sua respiração, você já está trazendo a energia solar diretamente para os teus pulmões, que através das moléculas de oxigênio, ela vai levar energia para todas as suas células e as suas células regeneram seus órgãos, seus tecidos, tá? Isso vai te dar uma boa saúde. Por isso que quem está com muito medo gasta energia e não repõe energia, porque respira curto, não respira com a barriga expandindo. Nós mulheres ainda temos essa coisa de ficar com a barriga bem presa aqui assim, né? E a gente não respira com toda a capacidade do pulmão. Então é importante que você tenha isso. Vai deixar a live salva no YouTube, fica no meu canal do YouTube depois, tá? Então amanhã você já pode pegar lá. Outra fonte de nutrição de pensamento de vibração próspera, pensamentos positivos, tá? Então, pensamentos que te dão uma sensação de plenitude. Então, uma dica que eu sempre dou também nos meus processos de mentoria é a gente fazer ancoragens. Isso é uma técnica de PNL também, né? De você lembrar de uma situação em que você esteve muito segura, de muita tranquilidade, muita plenitude, e você trazer isso para os seus momentos de meditação e atrelar essa sensação com aquilo que você deseja. Então, vamos supor que você quer abrir um negócio e você quer que esse negócio prospere. Então, imagina, cria um ambiente virtual, de realidade virtual. Eu quero trazer um dia essa live para vocês. Como é que a gente cria a realidade aqui, tá? E trazer também algumas experiências científicas, porque senão dá uma impressão que a gente está falando... sabe? A gente está falando de outra coisa aqui, né? Mas eu quero que vocês saibam que existe sim uma correlação com o nosso mundo físico aqui, tá? E hoje, graças a Deus, com algumas tecnologias, a gente consegue comprovar isso, tá bem? Cria, então, essa imagem de sucesso e traz a sensação positiva, você naquele lugar e você já sentindo aquele sucesso, porque muitas vezes... a gente cria um objetivo na vida, mas ao invés de a gente sentir prazer, a gente sente angústia. É medo de não dar certo, do tipo, ai, mas e se não der certo? Então você está atrelando o teu sucesso profissional com uma angústia, com medo de não dar certo, medo do fracasso, medo da vergonha, né? Então aí não dá certo, aí sabota mesmo, tá? Então começa a trabalhar assim. Então faça agora... reserve um horário para você sempre, todos os dias, de manhã e à noite,
para você estar em reserva com você, na sua oração, na sua meditação, para que você comece a perceber teu corpo. Tem que ter autoconhecimento, gente. Sem isso você não muda a tua vibração, porque você não tem parâmetro, você fica sem referência nenhuma. E a referência é você. Porque tem coisa que vai funcionar para mim, para sua amiga, mas não vai funcionar para você, tá? Meu amigo, minha amiga. Então, você precisa conhecer o teu corpo, porque é no corpo o segredo, tá? O segredo não é no cérebro. O cérebro, ele é um executor. Ele tem sim uma glândula pineal lá que ela é uma antena, mas é no coração, o coração é que faz gerar energia. Então aquilo que faz teu coração bater e que seja de alegria é o que vai fazer com que a coisa vingue. Às vezes o coração bate muito mais por medo, né? E é por isso que a gente se sabota demais, tá bom? Então você tem que perceber qual é o gatilho que te traz pensamentos de ansiedade e qual é o gatilho, como você dispara o gatilho do pensamento positivo. Isso é um autocontrole, é uma coisa que você vai ter que fazer com você, observando você, tá? Depois, entra no fluxo do amor, outro exercício. O exercício do fluxo do amor é você exercitar o doar. Então, doa teu conhecimento, sabe, pega uma oportunidade. Hoje mesmo eu coloquei um post aqui no Insta que assim, sempre que você tiver uma oportunidade de ser generoso, seja. Não pensa duas vezes, não pensa no que você vai ganhar com isso. Então assim, você vai lá e faz, exercita isso, exercita em você. Seja num sorriso, experimenta colocar amor no seu tom de voz. Quando você fala um bom dia para o caixa do mercado. Oi, minha flor, bom dia! Sabe, experimenta fazer isso, você vai ver como você vai melhorar a tua vibração. Eu vou te falar isso assim de coração, de experiência, eu pratico isso todos os dias e eu posso dizer para você, olha, que é fantástica, pequenos gestos assim, o quanto que isso traz de benefício para nós e para as pessoas que estão à nossa volta, porque está todo mundo tão carente de um gesto de carinho, sabe? A gente está precisando disso, então sejamos um pouco generosos também com a nossa sociedade, sabe? E aí, mesmo que você fale assim, mas aquela pessoa é tão grosseira, mas ela está grosseira porque ela está com raiva da vida, tá? E não é nem de você, ela está revoltada com a vida, com a situação que a gente está vivendo. E a gente já sabe que existe sim essa guerra espiritual e que a única forma da gente vencer isso é através da ampliação da consciência e é através do amor. É através do amor, não é na força, não é ali, gente. É na expansão da consciência. E por que isso precisa ser feito assim? Por que precisa ter essa guerra? Por que precisa haver esse caos na nossa vida? Aí é porque precisa ter desafio. Porque sem desafio a gente não cresce. O computador só existiu porque teve Segunda Guerra, entendeu? E aí acelerou a tecnologia. Então o bem e o mal, na verdade, é um julgamento nosso, seres humanos, porque a gente não compreende as leis do universo. Mas se a gente compreendesse, a gente ia ver que faz parte da vida. Não é que Deus é ruim, mas é porque faz parte da dinâmica da vida e do equilíbrio do universo que essas coisas aconteçam, tá? E outra, vamos lá. A expressão desse amor e dos princípios femininos, tá? Que é o poder cuidar. Então, presta atenção, ó, toda vez que você tem que deixar de fazer uma coisa para você, para fazer por alguém, e nesse período tem muita gente precisando de ajuda, você vai ver que você fica nervoso de deixar de fazer uma coisa que você ia fazer para você, para ficar lá cuidando, sei lá, de bebê, de pai, de sei lá, filho dos outros, sei lá o quê, entendeu? A vida vai te testar. A hora que você ficar bem nervoso, você vai falar, cara, eu ainda preciso desenvolver paciência. Cara, eu ainda preciso desenvolver tolerância. Porque são coisas que a gente certamente não tem desenvolvido em nós. É por isso que a gente fica nervoso. Porque tira a gente da zona de conforto. Então é uma forma que a espiritualidade tem de dizer para você, cara, olha aí, você ainda fica nervoso. Entendeu? Tá? Então,
É dessa forma que a gente vai trazendo essa energia, essa vibração para dentro de nós. Porque existe uma matriz, gente, para tudo. Essa matriz que rege o universo, ela tem uma sabedoria. Pensa, como é que duas células formam um ser humano que tem olhos aqui, todo ser humano vai ter olho aqui na cara, não no pé, né? Vai ter o nariz, tudo bonitinho. Existe uma sabedoria que rege todo o universo. E essa sabedoria é a própria prosperidade. E entrar nesse fluxo da prosperidade significa a gente sair de onde a gente se enfiou, que a gente se apegou, às vezes, a alguma raiva, alguma amargura, alguma coisa, e se fechou de alguma forma para viver esse mundo maravilhoso. Então, como é que a gente se fecha? Por exemplo, se alguém te traiu, se você foi vítima de uma traição e você ficou com tanto medo de sofrer de novo, que agora você fica com o pé atrás para todo tipo de relacionamento, até para amizade você não confia mais. Então, essa desconfiança que coloca a gente com o pé para trás, não abre as portas, por quê? Para o receber. Pronto, saímos do fluxo. Entendeu como funciona a questão da prosperidade? Tá? Ela é muito mais... ela é muito mais inconsciente do que consciente. Então, vamos lá. Olha só, a Silmara está falando assim, estou cuidando da minha mãe que está desenganada pela medicina. Olha, Silmara, eu vou te falar uma coisa, é uma grande oportunidade você poder cuidar da sua mãe. E eu quero que você se observe, Silmara, de vez em quando você vai ficar nervosa com ela, de vez em quando ela vai ser talvez rude com você. Observe os sentimentos e não se sinta culpada porque se sente nervosa, que fica com raiva. Não tem problema, apenas se observe, porque nós não somos deuses, tá? Eu não quero que a gente se culpe porque a gente vai sentir raiva, que é uma coisa natural e humana e necessária. A raiva é importante para mostrar para a gente qual é o nosso limite. E às vezes, cara, a gente querer ser bom o tempo todo, aí os seus irmãos não ajudam, ninguém ajuda, e aí você fica carregando o mundo nas costas porque você quer mostrar para você mesmo e para os outros o quanto que você é boa. E aí no trabalho o quê? A humildade. E aí é o orgulho que está imperando, para mostrar para os outros, olha só eu que faço aqui, né? E às vezes a raiva, ela vem para mostrar para a gente, olha, aqui é o meu limite, eu preciso de ajuda. Então essa revolta, ela vai mostrar para a gente que a gente precisa tomar uma decisão, chamar a família e falar, gente, eu estou fazendo aqui o meu máximo, alguém aqui me ajude. Né? Então, a raiva ela é positiva quando ela conduz a um desfecho positivo. E às vezes a gente vê que no afã da gente querer fazer, a gente acabou pegando tudo e não deixando espaço para ninguém. E aí os irmãos que falam, ela cuida, né? Ele deixa lá, porque você faz mesmo. E aí depois você se ressente porque todo mundo largou na tua mão, por exemplo, tá? Isso é um exemplo, não estou falando que você faz isso. Mas eu estou dando aqui o exemplo para outras pessoas porque às vezes isso acontece na nossa vida. Às vezes a gente quer carregar o mundo nas costas e nós não somos deuses. Nós somos seres humanos e às vezes a gente precisa de ajuda. E isso faz parte também do processo da prosperidade, tá? É o receber ajuda e dar ajuda. Não é só dar ajuda. Porque você se esvazia. É que nem o do dinheiro. Se você só gasta dinheiro e não recebe, você não está no fluxo, tá? Vai faltar, tá? Então, é isso que eu quero que a gente entenda, que o movimento, ele está em todos os lugares. Aqui a Francis está perguntando do dízimo. Olha, minha amiga, isso é uma questão de cada religião. Cada religião vai tratar isso com uma leitura diferente, tá? Mas, por exemplo, o que no meu entendimento é o tal do dízimo? É a gente oferecer parte do que nos é caro para outra pessoa. O que é caro hoje, gente? Às vezes é o nosso tempo. Às vezes a gente não tem tempo para nada hoje, nem para nós, nem para fazer uma meditação. E você pegar um tempo seu
para doar para outra pessoa, cuidando de pai, cuidando de gente que está na rua, dando uma orientação para alguém, escutando alguém desabafar um problema, uma pessoa que você nem conhece, isso já é um dízimo. Você está dando uma parte daquilo que lhe é caro. Então não é só o dinheiro. No caso das religiões, por que o dízimo era importante? Porque você precisa lá sustentar o espaço divino, é o espaço do culto. Tudo tem custo, tem luz, tem aluguel, tem uma série de coisas. Infelizmente, algumas igrejas, elas deturpam isso, exageram um pouco, né? E às vezes acaba saindo um pouco aí do objetivo principal. Mas o objetivo era muito nobre, o objetivo primário é muito nobre, tá? Então é juntar todo mundo para um bem maior, para que a igreja não é a construção de tijolo. Igreja é comunhão de pessoas. Então, para que a comunhão de pessoas, em nome de um amor maior, prevaleça. Isso era o objetivo, tá? Por isso que foi feito a tal do dízimo, tá bem? Quem está falando aqui que não é fácil? Elô falando, mas não é fácil, eu também cuido da minha mãe, amei te conhecer do programa. Oh, obrigada. E realmente, Elô, vamos reconhecer, não é fácil cuidar de gente doente, não é fácil. Por quê? Porque na doença as pessoas ficam mais nervosas, às vezes elas trazem o pior delas, e às vezes a gente deixa de fazer um monte de coisa que para nós era muito importante, mas é também um momento de muito aprendizado. Então, assim, sabe, ter um pouco de paciência e tendo essa coisa, né, de ver o que é possível naquele momento, porque às vezes a aprovação é grande para nós e a gente precisa de ajuda, tá certo? Não é ser só bonzinho e querer ser santo, tá? Então estão me falando aqui de falar um pouquinho sobre essa questão de dar e receber. É isso o tempo todo. É o tempo todo nós estamos dando e recebendo. Ó, por exemplo, respirar é dar e receber, ó. Respiro e solto. Quando a criança nasce, o que ela faz? Ela, ó, inspira o ar. E quando a gente morre, a gente dá o último suspiro. Nós nascemos e morremos a cada respiração. Lembrando que nós somos seres finitos. Entendeu? E é o que nos diferencia dos animais. O animal não sabe que vai morrer. Ele vive um dia após o outro, por isso que vive no marasmo. Nós, seres humanos, nos angustiamos porque a gente sabe que essa vida tem um fim. Entendeu? E a gente tem, então, uma noção de que a gente tem que fazer alguma coisa aqui. Não é possível que a gente nasceu para morrer só, né? Tá? Então, olha só, verdade mesmo, usado a intenção primária, será bem utilizado o dízimo. Isso mesmo, entendeu? Então, a gente precisa fazer essa reflexão o tempo todo, né? Do dar e receber. Será que eu estou no fluxo? Será que eu estou dando e recebendo? Tá? O tempo todo desse. E outra, não é porque você recebeu uma ajuda de alguém que você vai oferecer para essa. Não, você pode oferecer para outra pessoa também. Às vezes você vai ajudar uma pessoa e vai receber a ajuda de outra, tá? Galera, é o seguinte, estamos chegando no final da live, quero lembrar que nós estamos na Novembro Black lá. Ó, livro Motivação Sem Truque de 65 tá por 49, que vai acabar a live, eu quero falar. E esse aqui, ó, 75 por 59, tá lá no site www.mericamia.com, tá bom? Gente, quero super agradecer aqui a presença de vocês, lembrando que as mentorias online eu trabalho exatamente esses pontos, com 4 encontros ao vivo e o restante tudo são aulas já gravadas e mais exercícios, porque se a gente não faz exercício, a gente não consegue mudar padrão, tá legal? Gente, quero agradecer imensamente, dizer que a live vai ficar disponível no YouTube, lá tem mais de 500 vídeos também que vocês podem ver, toda semana a gente tem a live aqui, eu quero que vocês deixem nos comentários também, depois, no meu Instagram, sugestões. E gente, quem tá fora ainda do meu grupo do Telegram, por favor, entra lá no Telegram, Meire Caminha Ser Sucesso, é gratuito, tá legal? Gente, beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima, tá legal? Tchau, gente, brigadíssima, obrigada, um beijo, brigadíssima.